Imagina que a nossa vida, ela é uma sala, e nessa sala tem livros espalhados para todo lado, sendo que tem uma estante para mim colocar os livros. Aí eu vou olhar para a sala, tem um tapete bem no lugar que eu vou passar e que possivelmente, com o passar do tempo, eu vou escorregar nesse tapete, vou cair e vou machucar. Imagina que nessa sala o seu sofá esteja empoeirado, está sujo, então você não consegue sentar nesse sofá. Imagine que na sua sala tem uma televisão, passando um programa repetitivo. Você olha lá, passou novamente aquele filme da sessão da tarde, que várias vezes ele passa, né? Passa um tempo, tá lá de novo o filme. Passa mais outro tempo, novamente repete aquele filme da sessão da tarde. Como você se sentiria nessa sala? Você se sentiria confortável nas repetições? Você se sentiria confortável sabendo que você pode cair e machucar a qualquer momento nesse tapete? Você se sentiria confortável sabendo que o espaço de você andar tem livros espalhados por todo lado? Será que você ficaria confortável sentar nesse sofá empoeirado? Então isso é a nossa vida, né? E isso me fez refletir diante de que uma pessoa veio conversar comigo, porque ela disse que foi numa pessoa, né? E essa pessoa falou para ela que a vida dela não segue nos relacionamentos amorosos porque a pombagira dela fez uma amarração para ela não ser feliz em nenhum relacionamento. Esse relacionamento, essa afetividade que a gente busca é se organizar. Aqueles livros daquela estante que está espalhados no chão é a nossa história. Da onde eu vim, né? Quem são meus pais, quem são minha mãe, qual é a história deles quando eu estava grávida, né? Então você tem que olhar para essa história com muito amor e com muito respeito, para que ela fique no lugar onde precisa estar, né? De merecimento e de pertencimento. O meu pai e a minha mãe fez algo que desagradou, ou minha mãe passou por uma situação na gestação, mas isso são problemas que o papai e a mamãe têm que resolver. Não os filhos ficar na dor e na tristeza do relacionamento dos pais, porque o nosso papai, ele veio, a missão dele é plantar a sementinha no útero da nossa mãe. E a nossa mãe, nessa gestação, né, nos dá força para a gente chegar aqui. E é esse o papel. E a gente espera muito dos nossos pais. E muitos dos nossos pais estão vivenciando, estão sofrendo de ausência, de dores que estão doendo a alma deles. E muitos nessas dores, né, nos rejeitam. Por que eles nos rejeitam? Porque eles também estão na rejeição. Eles também não estão se amando como deveria amar. Eles também não estão olhando para esses pais como gratidão. Está na cobrança de algo. Está na cobrança de afeto. Sabendo que os seus pais não têm condição de dar. Então, a gente tem que sair, né, dessa carência de ficar cobrando, porque a gente não sabe as dores internas que cada um carrega, né? Não é porque é papai, não é porque é mamãe que vai deixar de errar, não. Não é porque é papai e mamãe, né, que tem nos amar o tempo todo, porque às vezes esse amor que nós procuramos pelos nossos pais, eles estão tão perdidos quanto nós. Então tem que organizar essa estante da vida.
colocar cada situação no seu lugar de merecimento e de pertencimento. O importante foi o que o papai e a mamãe conseguiu nos dar naquele momento. Pronto, organizei essa estante. Agora, aquele tapete escorregadio da nossa sala são situações que a gente vai vivendo repetidamente, né? Eu não consigo sair daquele ciclo vicioso de algum pensamento que eu estou na minha vida. E isso gera adoecimento nas minhas células. O meu corpo, ele tem todos os estados da vida, né? Então eu preciso cuidar dos pensamentos, porque aqui dentro tem os 4 elementos dentro do meu corpo. Então eu não posso ficar só no fogo, naquele fogo que queima, que me destrói. Eu tenho que trazer calibragem, eu tenho que me equilibrar, eu tenho que olhar para mim com mais respeito, com mais amor. Eu não preciso viver na repetição de várias situações e ficar dormindo sempre com o mesmo pensamento, porque isso gera angústia, depressão e um monte de síndromes. Então aí eu vou ficar ali isolada naquele doente, né? Esse escorregar e cair e machucar desse tapete das emoções é a gente ir para os nossos abismos e ficar lá na vitimização e não conseguindo sair desse ciclo vicioso de ficar repetindo as mesmas histórias, né? Aí nesse sofá que eu sento, né? Porque eu não cuidei dessa parte minha de movimentar, de trabalhar positivamente os meus pensamentos, né? Aí eu vou me acomodar, eu vou ficar lá no meu abismo, nas minhas dores, né? E olhando para os outros me amar, me querer, eu lá, confortavelmente vivendo aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza. Porque eu consigo olhar só para aquilo, eu não consigo olhar para aquilo que eu sou capaz. Levantar, sacudir a poeira, ser eu mesma, olhar para a minha história, por aquilo que eu posso fazer. Eu preciso sair dessa acomodação, né? E levantar para mim mesmo, me colocar no lugar que eu mereço estar, no pertencimento. Né? Então as pessoas, elas usam, né, o outro para nos colocar no mesmo lugar de repetição. A pessoa falou para ela que a pomba gira, travou ela. Não existe isso. Nós temos que ter conhecimento. Gente, tem que buscar estudar. Nós estamos numa nova era. Nós não estamos lá atrás, onde as pessoas achava que Exu era demônio, que Exu era capeta, que pomba-gira separa casal, que pomba-gira faz isso. Não. Eles são trabalhadores do nosso emocional, desse universo que está precisando ser curado, né? Então, quem está amarrando nós mesmos, se eu não estou lidando com as situações, né? É porque eu preciso me entrar na sala da minha vida e colocar cada item no seu lugar. Principalmente olhar a gente com merecimento. Porque se eu estou no relacionamento adoentio, que a pessoa me bate, que a pessoa me xinga, que a pessoa interfere no meu estudo, que a pessoa interfere, não deixa eu viajar, não deixa eu passar um batom. Por que que eu estou aí? Qual é a carência que eu preciso olhar? Não é que eu tenho o dedo podre, não. A maioria das pessoas fala, eu tenho dedo podre para relacionamento. Não, você não tem dedo podre. Seu dedo é sadio, as suas mãos é sadia. O que está precisando é olhar com mais carinho essa sala sua, que é essa vida sua, é esse espaço do emocional, onde eu preciso curar. Por que que eu estou atraindo pessoas que têm, né, esse comportamento absurdo de querer me sufocar, de querer tirar só o melhor de mim, né, essa gotinha melhor de mim e me jogar dentro de uma prisão? Nós temos que entender que as pessoas, elas aproveitam a situação
E a gente só fica nesse lugar porque nós permitimos. Não existe que a espiritualidade te amarrou em algum lugar. Pode até ser que por algum momento, nessa frequência de vítima, de estar doente, de não olhar para a luz, não olhar para a cura, não olhar para o seu interior, você atrai espíritos da mesma energia e nem precisa ser desencarnado, porque espíritos somos nós. Isso aqui é só uma carne, né? Então eu atraio pessoas e energias de pessoas que estão na mesma vibração que eu, e por isso eu fico ali no sofá, sentindo dores, sentindo angústia, sentindo medo, sem olhar para a porta da sala, para abrir aquela porta e ser eu mesma, e deixar aquela pessoa em quem eu me relacionei, né, com seus problemas, porque cada um tem que olhar o que? O seu emocional. Cada um tem que curar o seu emocional. Por que eu sou obsessivo? Eu chegar ao ponto de não querer que uma pessoa saia a porta para fora, de eu querer mandar, ser autoridade dentro de casa. Você não pode fazer isso. Tem gente que é tão perturbado, tem tanta perturbação deles mesmos, que não pode deixar a colher cair no chão. A colher bater no prato porque incomoda. Então, essa pessoa obsessiva, né, que está te obsediando, não deixando você crescer, ela tem um problema também. O que se faz para resolver tudo isso? É olhar, gente, a nossa casa, não ficar na nossa garagem, só sentindo, sabe, que estamos escorados em alguma coisa, que nós precisamos das pessoas como muletas para a gente andar, né? Eu fico muito triste que no tempo de hoje as pessoas acreditam que os espíritos fecham o seu caminho. Você não tem vontade própria? Esses irmãozinhos, né, que estão na sua frequência, eles estão agindo assim porque você está nessa vibração de não se pertencer. É uma luta diária com nossos pensamentos. É olhar para nós, onde eu preciso mudar, e não se colocar na vítima e colocar culpa nos espíritos que a minha vida não segue e a minha parte. Onde eu estou fazendo para mudar a minha parte? O que eu estou fazendo para mudar essa frequência? Nossa, mas é tão difícil lidar com esse pensamento, né? É mais fácil eu acreditar que tem alguém lá fazendo amarração para mim mesmo. Não é fácil, não é fácil, porque o pensamento, ele vira uma fogueira incendiária na nossa cabeça. Se eu começo a vibrar no negativo, o meu pensamento, ele consome e esgota toda a minha energia. Eu vou, sabe aonde? Para o umbral da minha existência. Eu mesma aqui na vida, eu fico no umbral, porque eu não consigo ver a saída. Eu mesma aqui no físico, a minha energia está lá no umbral, porque eu estou esgotada, eu estou chorosa, eu estou na vitimização. Ah, ele não me ama, ele não me quer, não me respeita, mas eu também não tomo decisão, né? Quantas as vezes nós ficamos, né, nessa angústia, que a gente vai dormir, a gente não tem paz. E quantas as vezes, porque a gente vive num relacionamento abusivo, a gente deita, a gente fica maquinando o que a gente vai fazer para sair daquilo, e muitas vezes a gente vira até assassino, porque a gente fica tramando, né? Como eu vou fazer para matar aquele outro, para me sair dessa situação. Muitas pessoas são assassinas, matam seus companheiros. Aqui, ó. Ele não me ama, ele não me respeita, sabe? Então eu vou matar ele. Aí começa a tramar. Você é um assassino na sua energia. Aí você atrai toda essa egrégora de assassinatos. E você vibra nisso e você fica mal, você fica angustiado. Por quê?
porque eu não preciso virar assassino nem nas minhas energias, porque a energia é muito densa, ela é muito forte. E essa energia me leva para quê? Para os espíritos que estão nessa frequência. E muitas das vezes, gente, se a gente não toma cuidado, um pensamento nesse sentido, a gente acaba fazendo. Através de um surto a gente mata, do nosso desequilíbrio emocional a gente mata. A matar a pessoa no pensamento dá força para muitos que estão na sua sintonia cometer o ato do crime. Então, quando a gente vier com o pensamento, sabe que nossa espiritualidade está me amarrando, começa a vibrar. A espiritualidade, o meu guardião, a minha pombagira, o meu Exu, meu preto velho e muitos que estão conosco, eles são mentores que estão para nos auxiliar a desenvolver a nós mesmos. Olhar para a nossa vida. Eles não estão para te amarrar. Eles, às vezes, é que você está caindo num abismo, né, que não tem fim, né? Eles te intuem a sair daquela situação com pensamentos bons. Eles vão vibrando para você. Mas se você fica tão resistente a querer ficar aí, você tem livre-arbítrio. Mas não é eles que estão jogando você aí, não. É a sua força, né? Que você não olha para o seu querer, não olha para o seu impulso para viver, né? Você só olha para a vitimização, porque os outros fazem. Então, esse espírito que está te amarrando é você mesmo. Se você entrou nesse relacionamento abusivo, foi você mesmo. E eu tô falando para você, você tá pensando assim, mas quem é ela para falar isso? Eu vivi a sua história. Eu também matei várias vezes o meu marido, o meu ex-marido em pensamento. Eu também fui assassina. E eu planejei várias vezes matar ele, mas não foi os espíritos, não. Foi eu mesma. Eu mesma estava tramando porque eu estava sofrendo, eu estava deixando ele abusar de mim. Porque quando a gente não quer deitar com um homem e ele força, é abuso sim, ele é meu marido, mas ele abusou de mim. Quantas das vezes eu fui abusada à noite e eu ficava triste, no outro dia eu ficava decepcionada. Quantas das vezes ele abusou de mim também porque não arrumava comida na panela, né? Não levava comida para meus filhos, eu tinha que sair trabalhar que nem uma mula, ainda para sustentar ele. Ele também abusou de mim, né? Fora os outros abusos que ele fez. Mas foi espírito desencarnado que me fez isso, eu ficar nessa situação? Não. Foi a falta de eu olhar para mim mesmo. Então, eu estou falando para você aquilo que eu tomei decisão de olhar para mim. Eu não preciso de ninguém abusar de mim. Eu não preciso deitar com ninguém por medo. Eu não preciso de jeito nenhum trabalhar que nem um camelo para sustentar outra pessoa que não quer nada com a vida, que ainda faz a gente de fantoche. Eu estava nessa situação por quê? Porque eu não olhava para a Vanúcia que merecia estar na vida. Eu olhava para os olhos, mas eu não posso ser mãe solteira. Que não posso ser mãe solteira, tem um monte de mãe solteira, um bando de mãe solteira aí feliz, e vai para os forró e dança, e é feliz, e cuida dos seus filhos com dignidade, com respeito, e é leve, e é tranquila. E eu estava lá naquele casamento me arrastando porque eu não queria ser mãe solteira, me arrastando porque eu não queria voltar para a casa dos pais. Por que eu precisava de pai? Eu sustentava um homem. Eu sustentava um homem que comia igual um elefante, sabe? Então, assim, a gente tem mania de achar que a gente não tem força para sair daquilo. A gente tem força, sim, né? A mulher que eu sou hoje, porque eu olhei para mim e eu desejo do fundo do meu coração que vocês também olhem para vocês, para a força, esse potencial que nós temos, todos nós. Estou falando de mulher abandonada, rejeitada, mal amada, que não se colocou no seu lugar de origem, no seu lugar, né,
de estar consigo mesmo, de se respeitar, de se amar, mas tem muito homem também, né? É relacionamento, seja homem com homem, mulher com mulher. O importante é a gente se olhar, se valorizar, não deixar o outro fazer a gente de fantoche, não deixar o outro fazer a gente de mula para ficar carregando ele, não. A gente tem merecimento, a gente tem pertencimento. E saiba de uma coisa, as entidades estão aí para quê? Para te fortalecer a você estar na tua presença. Se você está num relacionamento repetitivo, no mesmo ciclo, sendo abusada, foi você que cavou. Você está indo para esse abismo porque você não se olhou como merecedora. Largou uma pessoa e já pegou outra e caiu na mesma armadilha. Você está precisando olhar para você, organizar, começar a olhar Deus da gestação da sua mãe, Deus de papai e mamãe, olhar para cada um com muito respeito, que eles precisam ser respeitados, seja eles quem for, o que eles fizeram com você. Eles te deu a oportunidade de você estar aqui. Ah, mas eu não pedi para estar aqui, não pedi para ter esse pai, eu não pedi para ter essa mãe. Não pediu, implorou, agora está aqui. E eles só conseguiram dar aquilo e tudo bem, agradece. O importante é agora você se colocar no centro das suas atenções. Por quê? Porque vai vir mais gente da sua família, vai vir mais energia, né? E você tem que estar aí no seu lugar, de pertencer, para não aceitar desaforo de mais ninguém que vier. Porque você tem uma força muito grande dentro de você. Mas, por favor, não coloque a responsabilidade nas entidades, porque elas só querem o seu bem. Elas estão trabalhando o seu mental para você ficar na positividade. Mas uma parte sua quer ficar lá no abismo. A culpa é desses pensamentos que você vai gerando, vai dando vida, vai alimentando e vai tirando a tua força para olhar para você. Uma frestinha quando você começa a abrir a porta para se movimentar para a vida, já começa a curar todas as suas células e trazendo você para o seu lugar de origem, se amando e se respeitando. Ah, mas o meu caso não é marido. Não é meu marido, não. É meus filhos que não me respeitam. Os meus filhos estão sem educação comigo. A minha filha falou horrores para mim. Aí a minha filha casa, arruma um genro e fala, porque você não se colocou no primeiro lugar. Sua filha veio depois de você. Você tem que falar não. Eu não aceito. Quando você consegue colocar você no seu lugar, eu te amo, eu te respeito, mas eu não admito que você faça isso comigo. Isso é bom para ela também, porque para ele também, porque eles também vão ter a sua família, seja de sangue, seja de doação, seja nós, né, irmãos humanos, ou eles também vão ter seus animaizinhos que também precisam ser educados. Então a gente tem que ter postura em todas as situações, e não aceitar o lixo de ninguém, porque a gente não é lixeira. E para reciclar esse lixo dá trabalho, tem que ter psiquiatra, tem que ter psicólogo, tem que ter orientador espiritual, tem que tomar um passinho, né? Ir lá no centro, na sua religião, seja quem for, né? Tomar a hóstia, lá, né? Louvar a Deus. Precisa disso tudo, precisa do cuidado espiritual e precisa cuidar do físico. A religião é nos religar conosco mesmo. Cuidar da nossa criança interna, trazer ela para o adulto com dignidade, com respeito e sabendo que essa criança interna, onde sofreu todos esses maus tratos, tem uma pessoa que ama muito ela, que é nós adultos, acolhendo cada criança nossa,
tirando das tristezas, tirando das ansiedades e dando para ela o valor da vida. Gratidão imensamente. Se responsabilize por você. Se ame e se respeita. E não coloca tudo na espiritualidade. Seja responsável e admita que se você está nesse ciclo repetitivo, é porque ainda está faltando amor próprio. Está faltando a autoridade de você com você mesma. Gratidão. Um beijo no coração.